a mensagem de hoje é uma das mensagens mais desafiantes. É simples, vocês vão perceber que o texto é muito simples, é um texto fácil, mas ela é cheia, é tão rica de detalhes. E a intenção de Paulo, que eu vejo nesse texto, é uma das intenções mais nobres, mais intensas, mais... não sei o que mais. Um encontro adjetivo dessa preocupação que Paulo tinha com aqueles cristãos. Vocês sabem o momento em que Paulo escreveu essa carta de Filipenses. Vocês conhecem, todos estão sabendo. Paulo fez a viagem, chegou em Roma, ele está dentro de uma casa, preso, aguardando o julgamento pelos poderes do imperador, até pelo próprio imperador, e ele está lá amarrado ao soldado e esperando que aparecessem testemunhas para fazer todo o processo legal e jurídico ali. Então, o julgamento de Roma era caracterizado por um julgamento bem honesto, bem legal, no sentido assim de que ouvia-se testemunhas e era considerado, havia necessidade de provas, todo aquele sistema, aquele ritual de um bom tribunal, de um bom julgamento. E após isso, então a pessoa era condenada ou absolvida. Então Paulo está numa situação dessa. Agora, o fato dele ter passado várias daquelas coisas terríveis que ele passou na sua vida, ele ainda está na situação de estar preso. E pelo fato dele estar preso, pessoas estão levantando, pregando mais o evangelho, até por ciúmes, ou levantando questões contra Paulo, que ele, se realmente ele é chamado por Deus, Deus o Todo-Poderoso nunca permitiria que o seu servo passasse por aquela situação. Então Paulo, aquela situação talvez fosse uma evidência de que ele era uma fraude. Não já aconteceu com você isso? De que alguma situação que acontece com você, que você não tem nem responsabilidade, algum sofrimento, alguma uma enfermidade, alguma coisa que talvez só aconteceu com você, que talvez não aconteceu com mais ninguém, que te prejudicou muito, trouxe muitas perdas, e pessoas falaram, poxa, mas você não é filho de Deus? Deus nunca permitiria que uma coisa dessa acontecesse com você. Então, pessoas inescrupulosas, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o relacionamento de Deus com o homem, vão levantar essas questões e vão colocar você numa situação terrível, difícil. E o que nós vemos aqui, vemos o resultado, na pessoa de Paulo, nós vemos o resultado da atuação da palavra de Deus e da pessoa de Jesus, trabalhando no coração de Paulo, para que Paulo tivesse e desfrutasse de uma mudança tão bonita, que naquela condição de estar preso, sofrendo acusações, pessoas fazendo coisa até por ciúme, e pessoas lá da igreja de Filipos, que mandaram uma oferta para ele, estão preocupadas, estão ansiosas, tanto pelo irmão que levou a oferta, mas também por essa situação de Paulo, estão em dúvida. Será que Paulo realmente é um servo, é um apóstolo? Então, tem tanta coisa por aí. E naquela situação de sofrimento, de impedimento, Paulo, ao longo de toda a carta, vai mostrar uma alegria muito grande, uma alegria genuína. E com isso ele vai comunicar para nós, podem me prender, mas primeiro, não conseguem prender a palavra de Deus, porque mesmo preso, toda a guarda pretoriana tem ouvido falar do Evangelho. O Evangelho ainda tem desbravado terras inalcançáveis, e até a casa de César ouviu e conhece a palavra de Deus e se converteram. Alguns parentes, alguns da família de César tinham conhecido a palavra pelo fato de Paulo estar preso lá em Roma. Então ele fala, todas as coisas, desde antes até agora, contribuíram para esse desbravamento do Evangelho. Por isso que eu me alegro. Então, naquela situação, ele tenta comunicar àquela igreja de Filipenses que eles devem também agir dessa forma.
Aquela casa, aquelas algemas impediam Paulo de fazer o ministério de uma tal forma. Mas Deus estava transformando, estava usando aquela situação para que isso contribuísse para o avanço do Evangelho. E aquela prisão poderia ficar por um certo tempo. Paulo pensa, talvez daqui a pouco eu vou ser liberto. Mas se eu não for liberto, eu tenho uma liberdade muito maior. Que essas cadeias não me prendem, essa casa não me prende. Porque se eu morrer, eu estarei para sempre livre. Não somente de uma casa, não somente de algemas, mas livre até da minha natureza pecaminosa. Livre de todo o mal, livre da presença do mal. Livre de meus acusadores, livre de pessoas que intentaram, porque eles não estarão aonde eu vou estar. Então, é isso que Paulo vai tentar transmitir para nós hoje, através, o Espírito Santo vai comunicar, Jesus vai comunicar, usando Paulo como instrumento. O que nós vimos até hoje? Quais são as 4 mensagens que a gente já trabalhou no livro de Filipenses? Primeira foi o que é uma igreja genuína. Segundo, a respeito da oração genuína. Terceira mensagem foi que Deus não somente fez uma obra por nós lá no Calvário, através de Jesus, mas Ele está fazendo uma obra em nós. Ele está nos moldando, nos lapidando para nós sermos a imagem de Jesus. Isso dói. E quanto mais nós nos dispusermos, vai facilitar o trabalho. É como aquela criança que vai tomar uma injeção, ela fica toda assim, e o enfermeiro fala, calma, segura, porque pode ser perigoso para você, pode ser que a hora de eu colocar quebre a agulha, e depois tem que cortar. Quer dizer, facilita esse trabalho que muitas vezes é dolorido, mas vai ser bom para você. Então, a mudança dinâmica e progressiva que Cristo faz em nós, em alguns momentos dói, mas quanto mais nós buscarmos e facilitarmos esse trabalho, menos dolorido e mais rápido, e mais alegria nós podemos desfrutar já na nossa vida aqui na Terra. E nós vimos na semana passada a coisa mais importante. Paulo falou assim, eu quero que vocês tenham sabedoria para escolherem aquilo que é mais importante. Uma das coisas mais importantes que Paulo comunica para nós é pregarmos o Evangelho. Nós somos salvos, poderíamos estar com Deus, mas Ele nos deixa aqui, e um dos objetivos é para anunciar as mudanças que Ele fez na nossa vida e a graça oferecida a qualquer pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão da vida, mas também da morte. Vocês já viram esse vídeo? Acho que a maioria de vocês já viram. O som vai estar muito baixinho, mas a imagem é a que é mais importante, tá bom? Elisandro, dá um pouco de microfonia, depois você regula lá. No grave. Nós homens não sabemos o que é isso, né? Quando olhamos a nossa vida, parece que é só isso, né? Tiago fala que a existência nossa, a nossa vida aqui na Terra, nascemos e morremos, né? É como uma neblina. Parece tão significante, atrapalha tanto, mas de repente vai embora. Você está numa viagem, você fica preocupado com a neblina e tal, daqui a pouco o sol nasce um pouquinho, alguns minutinhos mais, cadê a neblina? Foi embora. É como uma planta que cresce e depois morre. Talvez alguns de vocês, por causa da idade, deixa eu ver se tem alguém. Thalita, Silvana, acho que o mais novinho aqui, eu acho que é o Vitor, né? Acho que é tá.
Com uns 22 anos. Então, quando a gente tem menos idade, a gente pensa assim que a vida será eterna, bonita, tem tanta coisa para acontecer. Mas quando a gente começa a fazer zangueô, né, Robert? O Robert tá no meu encalço, né? Toda vez que eu faço 57 anos, ele logo vem e faz 57. São 5 dias depois, né, Robert? Depois de mim. Eu só fico 5 dias mais velho que ele. Quando a gente está nessa situação, a gente percebe agora que, puxa, tá, daqui a pouco acaba. E você olha para trás, puxa, mas não aconteceu nada. E principalmente nessa idade, você tem efeitos na memória, e você nem se lembra do que aconteceu. Você tem que olhar as fotos, né, ou contar com a ajuda da esposa para lembrar o que aconteceu. Porque, e você fala, 57 anos, aonde foi isso? E o mundo tem essa concepção de que a vida é isso daqui. Nasceu, tão rápido a vida passa e termina num túmulo. E ali fica só o escrito: aqui jaz ano de nascimento, ano de morte. E aí talvez alguém vai escrever um livro, alguma coisa assim, mas em pouco tempo já se esquece. Muitas vezes até o nosso impacto na história, né, talvez alguns até pensem, graças a Deus ele morreu. Mas quando algumas pessoas causam um impacto positivo, até esse impacto ele vai ser forte durante um certo tempo, depois se esquece. É por isso que nós vemos as pessoas tão desesperadas. É por isso que hoje as pessoas estão correndo de sucesso, de prosperidade, de conforto, de fama, para curtir pelo menos um pouquinho dessa viagem. Por isso que quando acontece alguma coisa que é contra a nossa alegria, a nossa felicidade, nós entramos em desespero, porque minha vida é tão breve e eu estou passando já há alguns anos essa situação, quando isso vai terminar? Porque a vida é só isso daqui. Então eu tenho que trabalhar muito para pegar um montante de dinheiro para curtir a minha vida, porque é só nisso que tem valor. Então toda a sociedade mundial hoje, ela gira economicamente no sentido assim de dar sentido um pouco para as pessoas, dar um pouco de prazer, um pouco de alegria, de amenizar o sofrimento, para que as pessoas tenham um tempo, essa trajetória seja um pouquinho mais confortável. Agora, depois, o próprio livro de Eclesiastes, depois que passa, quando começa a chegar aquela queda ali, você viu o desespero do homem? Né? As dores no corpo. Então, quanto mais dinheiro você obteve na sua trajetória, você vai conseguir amenizar essas dores e sofrimento, das doenças. Você ainda conseguir pescar, fazer alguma viagem, recuperar talvez algum tempo perdido. Então, a humanidade ela está num grande desespero, tentando buscar sentido e significado para a vida. É diante disso que Paulo vai nos dar algumas ferramentas para nós termos um olhar diferente sobre a vida. E ele fala para nós, nesse bloco de texto aqui de 7 versículos, que a alegria verdadeira provém do enfoque genuíno sobre a nossa existência. Se nós tivermos um enfoque, se nós encararmos corretamente a nossa existência, nós podemos desfrutar em toda e qualquer situação, mesmo numa prisão, amarrados, de grande alegria. Mas se não tivermos um enfoque correto, até uma grande felicidade, uma grande riqueza, um grande conforto, uma grande prosperidade, uma enorme saúde, uma enorme segurança pelos recursos que você tem, vai trazer tristeza para você. Porque essas coisas, me lembro até hoje como o Robert pregou a mensagem aqui. Aquilo que é criado não dá satisfação para aquilo que é uma necessidade espiritual. Você lembra disso? A necessidade que nós temos é uma necessidade espiritual. E nada daquilo que é criado é material pode suprir essa alegria que vem do espiritual. Talvez por um certo tempo, talvez por alguns segundos, algum minuto. Por isso que nós encontramos pessoas desesperadas, mas nós encontramos e até invejamos algumas pessoas que estão curtindo uma vida muito boa. Eu gosto de assistir muito tênis. E tem um torneio no circuito de tênis que é em Mônaco.
E a televisão, ela dá zoom assim nas pessoas que estão assistindo o jogo, pessoas com um chapéuzão assim. A roupa dessas pessoas são as mais caras. E aí ainda pega um zoom assim pelo mar de Mônaco, iates tranquilos. Você vê que é o nível mais rico do circuito de tênis. Aquelas pessoas ali que elas não trabalham, elas vivem todos os dias circulando o mundo. Elas não carregam nem malas. Porque elas viajam, chegam no lugar, compram roupa, e na hora de ir embora, elas deixam a roupa no hotel. Elas não carregam malas. Simplesmente uma bolsinha, uma mochilinha, com seus documentos e uma roupa ali, uma camiseta para viagem. Você faria o mesmo, eu faria o mesmo. Para que carregar mala se eu posso deixar no hotel e ir em outro lugar comprar roupas tranquila? Para que isso? Carregar mala. Você não vai ter uma roupa nova, tranquila. Talvez nem mande nem lavar as roupas. Então, e aí você vê pessoas, num certo momento, felizes, alegres. Mas são insights. São flashes de alegria. Porque quando acontece alguma coisa que traz o desconforto ou algum impedimento, ou até muitas vezes quando vai chegando no final da vida e a pessoa olha para trás, puxa, minha vida se resumiu a viajar o mundo, é só isso. Isso é a vida. Então Paulo vai falar que a alegria verdadeira provém do enfoque genuíno sobre a nossa existência. Existe um enfoque que, se nós conseguimos ter sobre a nossa existência, nós vamos desfrutar de uma alegria verdadeira. Vamos ver o que Paulo fala? Primeiro, ele vai falar para nós que a nossa vida, que é tão digna, que é tão importante, porque a própria Bíblia fala, não importa se a pessoa crer em Deus, por mais rebelde que for, é uma pessoa que está afrontando Deus. Mesmo assim, ela tem uma dignidade tão grande, porque se alguém matar essa pessoa, é também digna de morte. Então, independente do relacionamento que essa pessoa tem com Deus, se é a pessoa mais rebelde, mais ofensiva com Deus, ela tem uma dignidade, porque ela foi originalmente formada à imagem de Deus. Então, Paulo vai falar que a nossa vida é importante, que existe uma dignidade muito grande na nossa vida, mas a glória de Cristo, honrar a Cristo, é superior à nossa dignidade. Não significa que então não vale nada. Que eu falei, mesmo uma pessoa que é rebelde com Deus, que estragou a sua vida, ela tem uma dignidade, ela é objeto, mesmo que ela está sob a ira de Deus, existe uma atenção de Deus, e até o ponto de enviar o seu filho para que morresse pela sua rebeldia, e oferecesse graça para ela ser salva. Então, mesmo a pessoa nessas condições, mesmo ela tendo essa dignidade, a glória de Cristo, a honra de Cristo é superior. Então, para mim desfrutar de alegria, eu preciso entender, a minha vida não é superior à glória de Cristo. A honra de Cristo, é o que Paulo fala. Pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, essa situação que eu estou vivendo, me resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. O finalzinho desse texto traz essa ideia de que a glória de Cristo, a honra de Cristo, está acima da trajetória da minha existência. Então, quer eu viva, quer eu morra, Cristo seja honrado. Então, Paulo está falando, se eu vou ser morto, se eu continuar a viver, o mais importante disso não é eu tentar ficar vivo, ou eu tentar morrer. O mais importante é que Cristo seja honrado em qualquer aspecto da minha trajetória de vida. E para isso, Paulo dá 3 elementos aqui que estão em rosa. Para mim entender isso, eu preciso ter uma certeza. Para mim desfrutar dessa alegria, eu preciso ter uma certeza. Eu tenho certeza daquilo que eu creio.
Não posso toda hora pensar numa coisa diferente. Ah, talvez seja isso. Ah, talvez seja aquilo. Paulo começa assim, pois eu sei. E essa certeza traz a convicção de que eu sou, no sofrimento, amparado por Deus. Deus entende, Deus conhece, Deus sabe das minhas situações, das minhas limitações, daquilo que eu sou capaz na hora de enfrentar o sofrimento, e Ele me ampara. Através do quê? Olha o que Paulo fala. Através das orações do povo de Deus. Olha como Deus nos ampara no sofrimento. Através das orações do povo de Deus. E essas orações chegam a Deus, e Deus é que tem o poder, e Deus então vai cuidar. Então, se tem gente orando por mim, não significa que as coisas vão acontecer do meu jeito. Deus sabe, elas contribuem, e Deus tem todo o poder para responder a oração, ou orientar e controlar soberanamente todas as coisas que estão acontecendo comigo. Então, Deus está ciente. Deus sabe. Além das minhas orações, mas quando o povo de Deus tem o privilégio de orar por outras pessoas que estão em dificuldade, nós somos amparados. Eu acho que você já teve essa experiência, quando você está passando por uma situação e pessoas falam para você, olha, eu vou orar por você, estou orando por você. É ruim quando as pessoas falam assim, não, em nome de Jesus isso vai acabar. Não, não devemos fazer isso, nós não temos autoridade para isso. Nós temos autoridade para chegar e falar, Senhor, por favor, ajuda, dê força para a pessoa enfrentar. Senhor, eu queria que ela não tivesse mais esse problema. Eu queria que Paulo fosse liberto. Podemos colocar esse desejo nas mãos de Deus, mas não podemos exigir de Deus ou decretar alguma coisa segundo a nossa vontade. Porque o plano de Deus nós não sabemos. E por isso que Paulo vai falar que, além dele ter uma certeza, ele tinha uma expectativa. O que ele quer dizer? A palavra, eu até coloquei aqui, olha que palavrinha, é um palavrão, né? Apocaradoquia. Vamos pronunciar junto? Apocaradoquia. É aquela ideia de você está passando por uma casa assim, um muro alto, você vê um barulho, você quer subir lá e quer saber o que está acontecendo lá. Então a ideia aqui que Paulo está falando, Deus é soberano, Ele tem o seu plano, mas isso que está acontecendo comigo vai redundar. Deus sempre faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deve ter alguma coisa muito bom. Eu quero saber, eu quero dar uma espiada lá para ver o que está acontecendo. Então eu tenho certeza que eu sou amparado pelas orações e pelo Espírito de Cristo que está aqui comigo, e eu tenho uma grande expectativa. Eu sei que vai ser uma coisa muito legal. Não para ele. Porque na mensagem anterior, Paulo fala assim, não é a minha vida que é mais importante, é o avanço do Evangelho. E Deus tem usado todas as coisas que têm acontecido comigo para esse avanço ser muito forte. Então Paulo fala, eu tenho expectativa, não de que as coisas vão ficar confortáveis para mim, mas eu tenho expectativa de que isso que está acontecendo, aquilo que está acontecendo comigo, a situação minha, vai redundar em algo muito bom. Eu queria ver isso antecipadamente. E nem para Paulo Deus faz isso. Então Paulo tem esse desejo. Olha, está acontecendo alguma coisa, mas isso daqui vai trazer glória para Deus. Deus está permitindo isso porque daqui a pouco Deus vai usar a situação, talvez muito tempo depois, Deus vai usar essa situação e eu vou testemunhar. E muitos de vocês têm experiências que quando conversam comigo, testemunham algumas situações que aconteceram com vocês, e eu vejo como foi tão difícil na época, foi tão desesperador, foi sofrimento, e vocês já percebem que Deus usou aquilo para pessoas serem alcançadas, para dar mais maturidade para você, para fortalecer você. Então você viu que você não sabia o que ia acontecer, o porquê ia acontecer, talvez você chegou até a chorar muitas vezes diante de Deus, pedindo que aquilo não acontecesse ou parasse, e hoje você vê que Deus, como transformou em algo muito bom. Não somente a certeza, mas a expectativa, mas Paulo também tinha a esperança de que ele não seria envergonhado. O que quer dizer aqui? Paulo, em Jó 3,16, ele fala da minha libertação e eu não serei envergonhado. Paulo tinha essa esperança, por quê? Ele estava ali de forma injusta.
Ele estava, a razão principal dele estar preso foi porque ele pregava genuinamente o Evangelho. Então, mesmo que ele seja condenado nos tribunais aqui seculares e mundanos, por Deus ele nunca vai passar vergonha. Diante de Deus, diante das levantar as acusações que vão dar as razões por que ele estava preso, ele tem a esperança de que ele nunca vai ser condenado, nunca vai passar vergonha. Por quê? Talvez seria até possível, ali em Roma, aqueles acusadores de Jerusalém aparecessem ali com falsas testemunhas, envergonharia ele, o acusaria, insultaria ele, mas ele sabe que diante de Deus, no momento que ele chegar à presença de Deus, ele nunca vai ser envergonhado. Primeiro, os acusadores não estarão lá. É o que Jó fala em 13:16. Então, por isso ele pode ficar alegre. Ele termina aqui, mas que eu não vou ser envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como eu sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. O mais importante, por isso que Paulo tem essa alegria, não era a circunstância que estava acontecendo na vida dele. O que era mais importante para Paulo é que a vida dele estava em segundo plano, quer ele morra, quer ele viva. Mas a glória de Cristo, o que Deus podia usar com tudo aquilo que estava acontecendo, estava em primeiro lugar. E é interessante que nessa época da fundamentação da igreja dos apóstolos, os cristãos em todo lugar, como Paulo, sofreram muitas perseguições. Perseguições sérias. Não era simplesmente uma nota no Facebook, o vizinho falando mal. Eram questões terríveis, físicas. Nós estudamos a vida de Paulo. E chegou ao ponto de o circo de Roma, que era a arena, não tinha palhaço, mas aonde os gladiadores lutavam, e de repente, em determinado momento, os criminosos eram jogados lá e soltavam alguns animais, os cristãos foram colocados lá. Porque os cristãos foram considerados como ateus. Por quê? O certo era acreditar na divindade do imperador, o certo era acreditar no panteão dos deuses, em Zeus e todo aquele monte de deuses, e os cristãos falavam que só existia um César, Jesus, que existia só um Deus, Criador dos céus e da terra, e que a humanidade um dia prestar contas. Então, os judeus não acreditavam na divindade do imperador e nem naquela quantidade enorme de deuses. Então, eles eram chamados de ateus. E criou-se um movimento que partiu da política de Roma e também partiu da população, em que teria que exterminar os ateus. E uma forma de fazer isso era o circo de Roma. Então, pessoas eram colocadas em arena, animais eram soltos para despedaçá-los, crianças e jovens eram amarradas em bois pelos mãos e pés, e os bois caminhavam até que arrebentava no meio. Pessoas eram colocadas em postes e uma pequena fogueira embaixo, e colocava fogo. Alguns eram amarrados juntos assim, levados em praça, ou até nessa arena, jogava-se óleo nelas, algumas vezes até óleo quente, e atirava fogo. E as pessoas, olha que bonito, eles são a luz do mundo. Eu tenho a Rosana, volta a foto anterior. Isso daqui é então aquilo que, uma tentativa de ilustrar aquilo que acontecia. Os cristãos estavam ali, então se criava todo um evento, multidões pagavam para ver isso. Então, a eliminação dos ateus. Porque a ideia era a seguinte: se eles realmente quisessem só um Deus, na hora dessa situação, na hora de serem queimados, na hora de leões e animais ferozes, eles vão negar esse Deus. Eles vão sair correndo. Eles vão anunciar, por favor, eu nego essa ideia. Só que acontecia. Eles se juntavam, cantavam, oravam e bendiziam a Deus. Aquele som era terrível para essa plateia.
Até o imperador muitas vezes se vestia de peles de animais para atiçar os animais para atacarem eles e para atiçar a multidão, para vibrar com aquela situação. E os cristãos ficavam firmes ali, em pé e orando. Até que até um irmão nosso, um senhor de idade chamado Germano, que uma vez, quando atiçaram os animais, quando colocaram ele ali e os animais vieram, sabe o que ele fez? Ele provocou os animais e foi de encontro com os animais. E foi despedaçado. Aí a multidão falou, como que pode uma coisa dessa? Não, ninguém faria uma coisa dessa. Eles não negam a Cristo. Tem alguma coisa errada nisso. E naquele momento a multidão ficou tão irada com isso, porque eles não queriam que isso acontecesse, que a fé e a firmeza das pessoas fosse tão grande, que eles falaram, então vamos matar o pastor desse Germano, que era Policarpo. Então saíram no encalço, um homem de 86 anos mais ou menos. E quando falaram, vamos atrás de Policarpo. E Policarpo então morava num lugar, uma fazenda, um lugar bem retirado, ele começou a tentar se esconder e fugir, para se livrar da morte. Mas de repente, peraí, o que eu estou fazendo? Não, está errado. Eu estou negando aquele que nunca falhou comigo. Então ele voltou e falou, estou aqui, pode me levar lá. E ele foi, colocaram ele, então queimaram ele, e toda a execução dessas pessoas mais importantes, e chegavam ao ponto dele falar assim para ele, olha, nega que você é ateu. Abaixo os ateus. E ele olhava para a multidão, realmente, abaixo os ateus. Isso é, vocês são ateus, eu não. Meu Deus vive, ele nunca falhou comigo, eu não vou negar ele. Então, toda vez que era morto, era executado, uma pessoa um pouco mais importante na sociedade, mais reconhecido, era um líder assim, de algum grupo, então se fazia uma ata. O governo elaborava uma ata, narrando tudo aquilo que aconteceu. E essa pessoa que fazia a ata não era cristã. E essa ata ficou registrada na história. E esse cara que fez essa ata, não sei porquê, ele deu uma floreada, uma embelezada na morte de Policarpo. Ele escreveu dizendo que os olhos de Policarpo brilhavam. Todo mundo acredita que essa pessoa simplesmente embelezou. Não sei. Mas Paulo fala aqui que quando o meu enfoque é que a minha vida ela está debaixo da prioridade de Cristo ser honrado, isto é, o meu viver ou o meu morrer, o que importa é Cristo ser honrado, eu já desfruto de uma alegria. Por isso que ele estava na prisão, desfrutando de uma grande alegria. Tertuliano, dessa época, quanto mais pessoas eram mortas, Tertuliano, um pai da igreja, depois ali dos apóstolos, ele chega para essas autoridades romanas e começou a dizer, por favor, nos matem, nos sacrifiquem, por favor, vocês querem nos matar? Nós vamos nos entregar para ser mortos, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais o sangue é derramado, mais brota vida nas pessoas. E essa atitude desses cristãos, porque ele entendia que Cristo ser honrado e a honra de Cristo estava acima da sua própria vida, causou um incômodo no império, aonde esses circos foram fechados. Ninguém queria ir mais lá. Eles não aguentavam, e muitas pessoas vieram para parentes, para esses cristãos, e falaram, por que vocês agem assim? Por que vocês confiam tanto no Deus de vocês? Os nossos deuses são imagenzinhas, aquilo, nem a gente sabe se existe nada, a gente tem um pensamento positivo sobre isso, mas vocês vivem como se o Deus de vocês estivesse ali ao seu lado, e vocês querem tanto estar com eles. Então, Tertuliano escreveu, por favor, nos matem.
quanto mais sangue vai derramar, mais cristãos vão florescer. E olha o que Paulo escreveu em Romanos 14, 7, versículo 9. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor. Se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Acho que eu não preciso explicar nada disso. Isso é que, essa convicção, esse enfoque, é que faz com que a gente fique firme, honrando ao Senhor em toda e qualquer situação e mantendo a alegria. Então, em primeiro lugar, nós vimos que para ter essa alegria verdadeira, nós precisamos ter um enfoque de que a nossa vida está debaixo da prioridade de que Cristo deve ser honrado em toda e qualquer situação, na nossa vida e na nossa morte. Mas, em segundo lugar, Paulo mantinha a sua alegria porque o vislumbre que ele tinha da vida posterior à sua morte era magnífica, era exuberante. Então, Paulo fala assim, a próxima vida é melhor. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ficar preocupado. Minha vida vai acabar, olha só, o que foi da minha vida? Não, o que será daqui para frente? Uma eternidade. E ele fala assim, pois para mim o viver é Cristo. Eu vivo Cristo na minha vida. Mas o morrer é lucro. Eu gosto do espanhol, que usa a palavra ganância. Em português essa palavra é ruim. Essa palavra quer dizer que é alguém que quer ter mais. Mas em espanhol é a palavra lucro. Então, ganância é lucro. É muito bom. Quando uma empresa deixa de ter lucro, tem que falir. Mas Paulo fala assim, não tem perda. Não perco nada, eu só tenho a ganhar se eu morrer. E ele fala, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Se eu estou aqui, eu vou servir a Cristo, vou honrar Ele. Mas se eu morrer, gente, é tão bom. Paulo vai escrever que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas param nesse texto aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo seguinte fala assim, mas o Espírito de Deus nos revelou. A palavra de Deus revela para nós um pouco daquilo que vai ser. Mas é difícil alguém ter um vislumbre daquilo lá e tentar comunicar para nós como que vai ser. Em agosto eu vou para o Brasil. É no casamento do Samuel. E a maioria das pessoas vão chegar para mim e perguntar, como que é o Japão? Eu tenho foto, então é mais fácil. Mas mesmo mostrando foto, eles não vão conseguir entender a realidade do que é aqui. Eu vou tentar comunicar o mais exato possível. Então imagine você chegar no céu, ter um vislumbre do céu e tentar comunicar para nós como que será. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito de Deus nos revelou, ele revelou um pouquinho. Então, aonde está revelado isso? Está revelado na palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho dessa revelação. E Paulo fala, não sei o que escolher, se viver aqui ou morrer. Estou dividido entre esses dois desejos. Quero partir e estar com Cristo para sempre, pessoalmente. O que me seria muitíssimo melhor. Essa palavra partir, ela era usada, a palavra analu. Próximo. É a palavra analu. Ela era usada para 3 sentidos. O primeiro era usado para um exército que estava em guerra, em luta ferrenha, defendendo o seu país, defendendo a liberdade do seu país, a soberania do seu país, com a sua própria vida. E acabou a guerra, eles venceram. Terminou a sua missão ali.
Alguns, não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem, vão voltar mortos. Talvez mortos pela própria guerra. Outros voltam até inválidos. Nós temos notícias terríveis, de pessoas, os veteranos de guerra, muitas vezes voltam sem braços, sem perna, muitas vezes o olho é o que mais afetado. Então, voltar dessa guerra, muitas vezes tem muita mutilação. Essa guerra causa mutilação. Mas a coisa boa, talvez alguns que conseguiram se livrar desse sofrimento da guerra, mas passaram por aquela experiência de estar em campo, em território alheio, em bombas passando por cima, e toda hora ameaça de guerra, você não consegue dormir, a comida é uma ração, banho, então todas doenças, tanta diversidade, você está em território inimigo. Então alguns voltam para casa, conseguem voltar íntegros. Então a palavra partir aqui é alguém que esteve lá em missão e volta para a sua casa. E ao voltar, o seu país o honrará. O país vai agradecer por você ter lutado em nome deles. Você vai receber honra, medalhas, pelo empenho que você dedicou. Alguns vão voltar mortos, mas deram a sua vida. Então, ao chegar em casa, esse caixão, haverá salva de tiros. Mas aqui, essa cerimônia é para uma pessoa que não vive. O mundo reconhece isso. As nações reconhecem pessoas que doaram as suas vidas. Agora, nós não chegaremos em casa mortos. Nós talvez vamos passar pela morte, mas nós vamos chegar vivos na nossa casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa palavra também era usada para um grande navio, para navios que estão ali no porto, com todo o potencial, com toda a força, mas estão amarrados por uma pequena corda. Estão limitados no seu espaço, no seu local. E aí essa corda é cortada, e agora o navio pode cruzar os oceanos. Tem liberdade. Essa palavra partir, que é para Paulo morte, é como se nós estivéssemos acampados em barracas desconfortáveis, sofrendo as limitações, o incômodo de pessoas também que nos incomodam. E de repente chegou a hora. Nós tiramos as estacas, dobramos a barraca e voltamos para a nossa casa. Acho que vocês já foram para alguns acampamentos aqui no Japão. Teve várias vezes que a gente já foi para alguns acampamentos, montamos barracas. É muito gostoso, você vai para a praia, tal. Mas chega uma hora, você fala, eu quero minha casa. Então Paulo usa essa palavra, que ilustra essas 3 ideias aqui, com referência à nossa vida. A morte está nos levando para casa. Então, mesmo que a gente goste de estar acampado em barraco, já nos acostumamos, já temos as nossas rotinas, não é a nossa casa. A vida aqui, ela ainda nos prende. E aí, a morte corta os laços com essa vida aqui e agora nos coloca numa situação de liberdade muito maior. E nós podemos, como soldado de Cristo, também a morte, ela comunica, a batalha terminou. Você vai estar voltando para casa. Você receberá as honras. É isso que Paulo está falando. Que a próxima vida é muito melhor do que essa vida aqui. E aí Paulo fala, olha, eu vivo para honrar a Cristo, pela morte ou pela vida. E mesmo que eu não sei. Eu quero estar com Cristo, que é muito melhor, mas também quero estar aqui. Então, fico numa dúvida. Então, veja só esse versículo de Apocalipse 7. João teve essa visão. É aquilo que eu estava falando sobre... o Espírito Santo tentou revelar para nós algumas coisas que nós teremos lá no futuro, que são melhores para nós. Olha o que ele fala. Por isso, essas pessoas que vieram da terra, João... olha, quem são esses, Senhor? Esses que vieram da tribulação. Esses são os salvos, esses são meus servos.
Então, João e Jesus, aqui no bate-papo, conseguem comunicar isso. Jesus fala para eles: por isso eles estão diante do trono de Deus, e de dia e de noite os servem em seu templo. Já pensou isso? Nós diante de Deus. Hoje a gente está aqui, nós, pela fé, cremos que Deus está aqui. Mas não vemos Ele. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver Ele. Estaremos diante do trono dEle. O magnífico trono onde sai toda a glória, que enche toda a terra. E nós vamos fazer isso, nós estaremos diante do trono de Deus de dia e de noite. Não será um momento, um flash de ida e depois, estava tão bom, tem que ir embora. Não, é de dia e de noite, para sempre, no seu tempo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. É Cristo que se assenta no trono e Ele dá abrigo, Ele vai nos cobrir com as suas asas. Segurança. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. A gente pode estar perguntando: então não vamos comer? Vamos. Mas não teremos essa necessidade. Será que teremos comida amanhã? De contar o dinheirinho, puxa, esse mês vai ser difícil. A gente vai ter que reduzir aqui. E aí, mãe, tem comida? Não, ainda não, aguarda o almoço. Então, nós vivemos uma vida confortável, mas nós vemos notícias de países que não têm o que comer, passam fome. Nós vamos comer, não entendo como isso vai ser. Principalmente uma fruta que é uma árvore que dá 12 frutos, um em cada mês, e esse fruto será para a nossa saúde. Não entendo isso. O Espírito Santo está revelando, mas ele não consegue jogar na nossa cabeça essa realidade melhor que teremos no futuro. Nunca mais teremos fome, porque seremos supridos. Isto é, sabe aquela situação, a fome aqui não é que não vamos comer, Deus vai tirar da fome nossa. É que o suprimento vai ser tão suficiente que nós vamos chegar ao ponto de sentir fome. Nem sede. E o calor do sol nunca os queimará. Talvez algumas pessoas falem: mas eu queria pegar um bronzeado aqui. Não é isso. É que uma das coisas que mais deteriora o nosso corpo, a nossa matéria, é os raios ultravioletos que entram e nos destroem. Antes do dilúvio havia uma camada que protegia e os homens conseguiam viver há 900 anos. Depois do dilúvio se acabou. Então, a ideia é que nós nunca vamos ser destruídos. Nós vamos ser transformados numa beleza tal e você não vai se preocupar que essa beleza vai passar. Eu já não olho mais no espelho. E talvez, alguns de vocês já estão preocupados. E vai maquiagem aí. Agora, já pensou? Você não ficar preocupado com isso? Que os anos estão se passando? Por quê? Pois o cordeiro, lembrando, quando ele menciona que é cordeiro, traz para nós a ideia de que aquele que se tornou humilde, que foi sacrificado, deu a sua vida em nosso favor, morreu lá na cruz, é esse, por causa dele, por causa dos méritos dele. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor. A ideia aqui é do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Ele nunca vai se ausentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali Ele estará. Ele coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. É esse pastor que vai estar conosco para sempre. Não sou eu mais que estarei como pastor de vocês. Talvez vocês não vejam a hora de se livrar de mim. Precisamos de um outro pastor bem melhor. Realmente. Toda a igreja precisa de um pastor melhor. E um dia vai chegar, quando Cristo vai ser o nosso pastor. Eu vou estar junto com vocês, tendo Cristo como nosso pastor. Eu nem vou querer falar que eu sou pastor. Hoje já não quero falar que eu sou pastor por causa dos picaretas. Mas eu não vou querer falar que eu sou pastor por causa do grande pastor. Como é que eu posso comparar com ele? Não dá. O que ele vai fazer? Ele os guiará às fontes de água viva. Para quê? Para beber. Renovação a cada dia. É uma coisa gostosa. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima.
não haverá sofrimento. As lágrimas vão se cessar. Essa é a tentativa de João em tentar trazer para nós como que será essa vida. Nem olhos viram, não foi o homem que planejou isso, não foi o homem que idealizou isso, é Deus que produziu tudo isso, por causa do seu amor por nós, e Ele revela como será essa vida. Então é o que Paulo fala. Eu não sei, eu quero ficar aqui com vocês, mas lá é muito melhor. Se eu morrer, irmãos, não se preocupe, eu estou indo para um lugar muito bom demais. E aí, diante desses dois tópicos, né? Primeiro, honrar a Cristo é melhor. Está acima da minha vida, do valor da minha vida. Eu tenho que ter uma certeza, uma expectativa, uma esperança. Segundo ponto, que a próxima vida é melhor. Que tal, irmãos? Semana que vem, talvez eu encomende. Quem quiser pode passar o nome na sua lista, fazer uma lista aí. Que tal na semana que vem? Não sei quem poderia fazer isso para nós, mas a gente comprar um remedinho mortal, a gente cantar, fazer o culto aqui, tem uns copinhos de ceia lá, a gente toma, a gente manda um recado aí para o crematório, falar assim, olha, às 8 horas pode vir nos buscar, que todos estaremos aqui, e já aí pode fazer o que quiser com nossos corpos. A gente manda um recado para os nossos parentes, olha, muito obrigado, foi bom conhecer vocês, para os nossos amigos, para os patrões, falar, olha, não vou aparecer na segunda-feira aí. Fomos para um lugar muito melhor. Não é? Gente, o Vitor não vai precisar fazer exame de carta, né? Pastor, eu vou falar uma coisa que talvez o Japão tem problema com sarin, isso aí é perigoso. Mas parece que não é um incentivo para nós? Acabar os nossos problemas, aquele patrão chato. Aí você gasta tudo que você tem, curte essa semana, bebamos e morramos, porque amanhã, domingo que vem, nós morreremos. Gente, eu quero ir para esse lugar. Paulo está falando, eu estou diante de dois desejos aqui intensos na minha vida. Eu quero ficar servir a Cristo, mas lá é muito bom. Então, o que me impede de ir para lá? Eu sei como que é uma coisa fácil para ir para lá. É o que eu estou falando para vocês. Vamos comprar um remedinho aqui, toma aqui, coloca uma coquinha no meio só para disfarçar o gosto. Vamos fazer um coffee time, né? Talvez alguns de nós já passaram por situações terríveis que não valia a pena mais viver. E eu tenho vários conhecidos, esses 2 últimos anos, de pastores tirando a sua vida. Porque a situação ficou tão terrível, uma pressão tão grande, que tomavam alguns remédios, e esses remédios, em alguns casos, os remédios fizeram eles surtarem. Eles saírem da casinha, assim, e sem saber o que estava acontecendo, e tiraram a vida. Isso é possível, até para aquela pessoa que ama e teme e é nascida de novo, tirar a sua própria vida. Porque não aguentamos mais aqui. Mas Paulo não está dizendo que não aguento mais aqui. Ele fala que eu sirvo aqui, eu quero ficar aqui para servir a Cristo. Mas lá é muito bom. Pessoas muitas vezes querem tirar a vida por causa da pressão aqui, da vergonha, do desespero, de olhar para si, puxa, não vou conseguir, a vida vai piorar cada vez mais. Então, pessoas aqui no Japão, nesses países aqui, a gente tem muito disso. Mas não é isso que Paulo está falando. E se a gente olha aí, puxa, vai ser bem melhor, então que tal a gente fazer também? Nós não estamos fazendo porque estamos desesperados. Nós estamos fazendo porque, ao olharmos para a vida após a morte, ela é muito boa. Então, o que motiva a gente ficar aqui, então? Nós desejamos estar com Cristo. Ele será o pastor, não teremos mais fome. Vocês não precisarão mais cozinhar, fazer bentô, trabalhar em Magurô. Tanto sofrimento, não precisar mais disso. A vida é muito melhor.
Mas por que a gente quer ficar aqui? É o que Paulo fala para nós. Versículo 24. Contudo, por causa de vocês, olha, ele está jogando uma culpa, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver, que eu fique aqui. Eu quero estar lá, eu estou confuso, sei qual é o desejo, mas por causa de vocês é mais importante que eu fique aqui. Ciente disso, ciente de que é mais importante que eu continue a viver, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, isto é, eu creio que serei libertado, não serei envergonhado, Deus vai me livrar da situação, e quando eu voltar, terão ainda mais motivo para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Jesus, tem feito por meu intermédio. Por que vale a pena nós ficarmos aqui? Por que é importante nós ficarmos aqui e não irmos para lá que é tão bom? É porque nós queremos ter sucesso? Nós queremos realizar coisas para a nossa vida? É porque nós queremos realizar os nossos sonhos aqui ainda? É porque queremos ter fama? É para isso? Paulo não fala isso. Ele fala assim, é por causa de vocês. Porque eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Entende o que Paulo está falando aqui? A minha vida, a sua vida, só tem significado dela existir se eu contribuo para a salvação de alguém, e se eu contribuo para o amadurecimento de alguém, fortalecer alguém na fé, torná-la mais parecida com Cristo. Se a minha vida não tem esse foco, não tem significado nenhum aqui. Será uma vida frustrante e miserável. E o pior de tudo é quando alguém usa a sua vida para impedir o amadurecimento de outras pessoas. Para impedir, para atrapalhar a fé das pessoas. Olha o que Paulo fala lá em Atos 20, quando ele está dando um conselho para a igreja de Éfeso. Ele falava da necessidade do ministério dele, do ministério dos líderes daquela igreja e do ministério da vida de cada pessoa aqui. Independente se você cuida de coffee time, se você cuida de criança, se você toca no louvor, se você controla o som, se você ajunta cadeiras, qualquer contribuição que você está fazendo, você está ajudando outras pessoas a se fortalecerem na fé e se alegrarem com a fé. Talvez a sua vida não seja uma vida extraordinária como a de Paulo foi. Não é isso que Paulo está falando aqui, que nós temos que ter uma vida fantástica, extraordinária. Talvez a maior parte das pessoas que são reconhecidas por Deus é sermos fiéis em pequenas coisas, não atrapalharem o avanço do Evangelho. É ser fiel, ser humilde, dependente, disposto. É isso que Paulo está falando aqui. Alguns de nós não vamos ter vidas extraordinárias, fantásticas, aquelas viagens para a ilha de Malta, que eu não queria ter. Alguns de nós nunca vamos ser reconhecidos, valorizados, nunca teremos o nosso nome escrito em nenhum lugar. Talvez nunca saberão que nós existimos como salvos. Mas o Senhor sabe. Não somente Ele sabe cada coisinha que a gente fez, mas a motivação com que a gente fez. Mesmo ninguém, mesmo o pastor, os líderes da igreja, não sabendo. E muito dessas ações é o que a gente faz em nome de Cristo lá fora. Com os nossos colegas de trabalho, com os nossos filhos. A forma com que nós testemunhamos para os nossos filhos e eles enxergam em nós, puxa, vale a pena temer ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor, porque meu pai confia, meu pai tem uma esperança, meu pai e minha mãe, eles amam ao Senhor sobre todas as coisas. É nesse momento, principalmente naqueles momentos que os nossos filhos estão com muita dúvida, não estão gostando de Deus, é nessa hora que eles precisam ver a nossa alegria com o Senhor.
Talvez nós não vemos isso na vida dos outros, mas Jesus Cristo vê. Então Paulo fala assim, olha o que ele fala aos Efésios: eu sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Há um monte de gente planejando entrar em nosso meio para destruir a comunidade, o amor, a singeleza, a comunhão, destruir a vida individual para que aquilo cause um problema muito sério. Destruir aquela caminhada tão gostosa que a pessoa estava tendo de serviço ao Senhor e agora a sua vida é uma vergonha. Tem muita gente aí fora tentando. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra potestades do ar, o império das trevas, que querem destruir a nossa caminhada cristã. E Paulo fala: depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Muitas vezes são pessoas que estão lá publicando no Facebook mensagens que parecem bonitas, são confortáveis, nos animam, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a gente acaba acreditando. São lobos ferozes que querem minar a nossa confiança no Senhor. Versículo 30. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Pessoas que têm o propósito de mudar a verdade, ousar a mentira, falsificar a verdade. E o objetivo é trazer gente junto com ele para destruir o povo de Deus, a singeleza do povo de Deus. Paulo, essa é a realidade. Eu não quero trazer uma imagem diferente da realidade que vocês vão enfrentar. Vai surgir pessoas de fora e vai surgir pessoas do meio e de dentro de vocês que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores, isto é, a fim de ter um grupo de pessoas que seguem eles. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Então esse é o ministério nosso. Não somente meu como pastor, mas de cada um de vocês. Principalmente com os seus filhos, com a sua família, com os seus amigos, com os seus parentes. Não somente apresentar a graça de salvação, mas fortalecer a pessoa na fé, para que nenhum vento de doutrina os derrube e percam a alegria de viver a fé genuína. Então é por isso que Paulo fala: eu queria estar lá, mas há uma necessidade. Gente, há uma grande necessidade. O Danielzinho tem uma grande necessidade. O Ren tem uma grande necessidade. O Léo tem uma enorme necessidade. O Rodrigo. Então, muitas vezes fala: mas quem será que Deus quer que eu ajude a se fortalecer na fé? Olha quanta gente. Olha quanta gente. Que necessidade. Então é por isso que Paulo fala: olha, eu queria estar lá, mas existe uma necessidade. Você foi chamado por Deus, primeiro, para ser salvo, e em segundo lugar, para ser instrumento de fortalecer a fé de outras pessoas. Aí você vai olhar para você e falar assim: eu não conheço nada da Bíblia. Eu nasci recentemente na fé. O Espírito Santo vai te capacitar. E você tem um recurso grátis, que é a sua prática de vida de oração. É por isso que Paulo fala assim: nunca deixei de aconselhar cada um de vocês com muitas lágrimas. Esse ministério não é um ministério fácil. Servir a Deus aqui por causa da vida de outras pessoas não é algo fácil. Nós vamos sofrer muito. Haverá muitas lágrimas. Muitos de nós falam assim: chega, cansei, não quero brincar mais. E se afastam. Porque as lágrimas vão ser cada vez mais intensas. Principalmente com os nossos filhos.
Mas Deus nos chamou e Deus nos capacitou para mantermos firmes, mantermos a esperança, a certeza e a expectativa de que Ele está no controle, está nos capacitando. Porque Ele nos chamou para abençoar, para fortalecer outras pessoas. Então o que nós vimos hoje? A alegria verdadeira provém do enfoque genuíno sobre a nossa existência. Paulo desfrutava dessa alegria. Por que ele desfrutava? Porque ele colocava em primeiro lugar a honra e a glória de Cristo. A honrar a Cristo é melhor do que a minha vida. A próxima vida é melhor. E servir a Cristo aqui é a melhor coisa. Enquanto você está servindo, se dedicando a Cristo, você vai ter outras coisas que vão te fazer você curtir a vida aqui. Deus não quer que a gente viva uma vida miserável. Então não posso me alegrar com nada. Não, mas são brindes. É a mesma coisa. Eu gosto muito da sacolinha do Guillaume. É uma das sacolinhas melhores de supermercado. Mas eu não vou lá no supermercado do Guillaume para comprar alguma coisa por causa da sacolinha. Ela vem de brinde. Eu vou comprar e gasto dinheiro com o produto. E eles perguntam, você quer a sacolinha ou não? Algumas vezes eu falo, não, eu quero levar na caixa. Mas a sacolinha é boa. Então, algumas coisas que vão acontecer para nós aqui vão ser muito bons. Vai ser conforto, prazer, alegria. Mas isso é brinde. Desde que a gente entenda a nossa missão. Que servir a Cristo é melhor. Porque se a gente se contentar com sacolinha, vai chegar uma hora que a gente... Por que eu tenho tanta sacolinha? Não serve para nada. Estou com fome, porque eu vou comer sacolinha agora. O que eu faço com a sacolinha? Vou jogar fora. Não tem utilidade. Então, se eu sirvo a Cristo, eu reconheço o sentido da minha vida, o significado da minha vida e o propósito da minha vida. Então, quando eu descubro isso, eu vejo pessoas miseráveis assistindo um jogo de tênis lá em Mônaco, dando sorrisos, alegres, confortáveis, com roupa novinha. Eu falo, que triste. Ah, se eles conhecessem a nova vida em Cristo. Jesus Cristo, Rosana. Um exemplo que nós temos maior disso é de Jesus. Jesus Cristo considerou a sua vida, né? Ele considerou a honra de Deus mais importante que a sua vida. Ele falava que a minha comida, aquilo que a gente mais precisa, aquilo que eu mais preciso na minha vida, a minha comida, é glorificar o meu Pai. Jesus Cristo considerou a nossa salvação mais importante que a sua própria vida. Ele é o autor da vida, se sujeitou à morte por causa de nos trazer a salvação. Ele considerou a sua própria vida abaixo da nossa própria salvação. E nós que éramos inimigos, não era por causa dos nossos olhos azuis, nossos olhos verdes, não era por causa disso. Nós éramos inimigos, nós éramos trapos de imundície, mas Ele considerou a nossa salvação mais importante que a sua própria vida. Ele deu a sua vida à morte com prazer. Jesus Cristo considerou servir a Deus mais importante que a sua própria vida. Pai, por favor, se for possível, o que Ele falou? Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, para ele, servir a Deus, cumprir os propósitos de Deus, estava acima até de angústia, de sofrimento, e até enfrentar o autor da vida, enfrentar a morte no seu corpo. Para o salvo, para nós, para você, para mim, para o salvo, para o incrédulo ele não consegue entender isso. Aquele que não teve uma experiência de salvação com Cristo ainda, está tentando se satisfazer com essa vida, nesse desespero. Mas para o salvo, aquele que encontrou de graça a salvação, a morte é a porta de acesso para algumas coisas. Nós não devemos buscar a morte, mas desejamos a morte algumas vezes, mas não devemos tomar os procedimentos. Mas a morte deve ser encarada assim como... Porque ela é um inimigo, é o último inimigo que vai ser derrotado. Ela é inimigo da nossa existência, porque nós não fomos criados para morrer. Ela entrou por causa do nosso pecado. Então é algo antinatural. Mas todos nós estamos caminhando para ela.
E isso nos apavora, isso nos assusta, nos atormenta, porque a gente quer viver essa vida. Agora, quando eu creio, quando eu tenho a segurança da minha salvação, eu encaro a morte como se fosse a porta de acesso para um conhecimento melhor de Jesus. Eu conheço a Jesus através das Escrituras, eu conheço Jesus através da convivência com irmãos, eu conheço a Jesus através da minha experiência de oração, eu conheço Jesus na prática do dia a dia, as interferências dele, mas a morte me dá um acesso para eu conhecer e ver ele sentado no trono, como pastor, como cordeiro, me levando às águas tranquilas. Imagina esse conhecimento. A morte propicia isso. A morte dá acesso para o salvo para um serviço mais dedicado a Jesus. Nós vamos servir a Ele diante do trono noite e dia. Um serviço perfeito. Nós não vamos errar na introdução das músicas. Eu não vou errar na gramática de conversar com pessoas. Talvez o que eu mais vou querer quando eu chegar no céu é falar: Jesus, me ensina Nihongo. Por favor. Eu queria tanto. A morte é a porta de acesso para uma alegria mais exuberante com Cristo. Esse ano, principalmente o Brasil, vai parar para um evento que parece que é o tudo da vida, a Copa do Mundo. Eu espero que o Brasil não cruze com a Alemanha. Mas é isso que resta para uma pessoa que não conhece a Cristo: eventos. Mas lá nós teremos uma alegria mais exuberante, que indescritível com Jesus. A morte é a porta de acesso para uma perfeita adoração a Jesus. Nós adoramos pela fé de que Ele está nos ouvindo, de que Ele está recebendo nossa adoração tão fraca, tão limitada, tão... né? É interessante, né? Se a gente... Não sei se Jesus vai deixar a gente se lembrar de como a gente fazia as coisas aqui, mas lá a gente fala: Jesus, como o Senhor aceitava aquela adoração nossa? Como o Senhor não mandou nenhum raio lá na hora que eu preguei, na hora que eu ensinei a alguma criança? Como que o Senhor aceitava aquilo que eu fazia em teu nome? Que coisa ruim, Jesus! Porque lá nós vamos ter, seremos perfeitos para adorarmos perfeitamente a Jesus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós: o que dá sentido e propósito da nossa vida? Um carro novo? Uma viagem? Um apartamento novo? Fama? Muito dinheiro? O que dá sentido à minha vida? Será que é Cristo? Porque se não for Cristo, nós não desfrutaremos da alegria genuína. Nós teremos momentos de satisfação. E isso vai gerar em nós uma grande frustração, um grande desespero. Amém?